Boa tarde, hoje nós estamos aqui na Universidade Pluriétnica Maracanã, aqui na aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro. E nós vamos conversar aqui com o parente Dr. Arão da Providência, Guajajara, sobre o que aconteceu ontem, né, no julgamento que trata justamente o caso aqui da aldeia Maracanã. Zanicaroque, parente. Conte-nos aí como foi o julgamento de ontem, acho que foi na Quinta Vara Criminal aqui do Rio de Janeiro, não foi? Esse foi o meu depoimento. Essa audiência de ontem foi a minha oitiva, né? Como acusado, né? Eu acusado de ofender a honra do desembargador relator, era o juiz relator, o desembargador Alcides Martins, que está suspenso das funções da magistratura pelo CNJ, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, por espancamento da esposa, né, ele foi afastado das funções da magistratura. E aí, ontem eu estou sendo acusado de ofensa à honra dele, como todo mundo sabe, relembrando, que no dia do julgamento do processo da aldeia Maracanã, 2019, o desembargador, depois da minha intervenção, explicando que estava o processo, que o Estado do Rio de Janeiro fraudou o processo, né? Porque eram 23 réus no processo, 23 indígenas, a ação de emissão de posse foi movida contra 23 indígenas, e eu estava com os meus clientes que não tinham sido sequer comunicados da existência daquele processo, ou seja, eles não tinham tido acesso à comunicação. O oficial de justiça não os procurou, né? E então eu estava alegando exatamente essa nulidade, o acesso à justiça, o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e tal. E então, quer dizer, e o Estado do Rio de Janeiro fez isso aí de propósito para poder conseguir uma decisão fraudulenta, né? E aí eu estava falando sobre isso, quando o juiz falou que não estava entendendo que eu estava a minha defesa, porque ele não precisou advogar, porque ele passou em primeiro lugar para oficial da Marinha, em terceiro lugar para o Ministério Público, em quarto lugar para a magistratura. E aí, de pronto, né, eu me rebati dizendo que se ele fosse advogado, eu não contrataria nem para ser meu despachante, porque ele estava fraudando o processo. E aí ele não gostou e mandou cair o mundo, mandou para a Polícia Federal me instaurar um inquérito contra mim, por calúnia, difamação, não sei o quê. Enfim, e a audiência ontem era exatamente disso. Era exatamente sobre esse ponto, sobre esse aspecto. E o meu depoimento foi mantendo a mesma linha, né? Que eu não quis ofender, que eu não ofendi o juiz, eu não estava me dirigindo, quando eu falo em fraude, eu não estava me dirigindo ao juiz, estava me dirigindo ao Estado do Rio de Janeiro, que entrou com a ação e que fraudou o processo por conta dessas falhas, dessas nulidades do processo. Então deixei claro que era o fraudador, era o Estado do Rio de Janeiro o autor da ação. Então, nesse sentido que foi o meu depoimento, para que pedi inclusive a retratação. Eu me retratei reiterada, já é a segunda vez, né? Me reiterei o meu pedido de retratação, né? Porque eu não estou me dirigindo ao desembargador, estou me dirigindo ao Estado do Rio de Janeiro, né? E ele acabou entrando no meio, e se ele estava defendendo de forma acobertando a fraude, então ele também era fraudador. E foi nesse sentido que eu falei, mas eu não quis ofender, eu não estava ofendendo a honra de ninguém, não conheço o desembargador, não sei quem a índole dele, não sei se ele... o que ele faz, o subjetivo dele. Eu estava falando de coisas objetivas, que era a fraude ao processo, que entrou na justiça para fraudar, para conseguir uma decisão contra os mais vulneráveis, enfim, contra indígenas, sem respeitar as mínimas garantias dos direitos indígenas, que são direitos indisponíveis, inalienáveis, de ordem pública, imprescritíveis. Todas essas garantias foram pro ralo, né? Então foi nesse sentido, a minha oitiva foi para falar isso. E como está a situação em si
da aldeia Maracanã com esse projeto de decreto legislativo, se não me engano, é uma PEC, que é a Assembleia Legislativa, que assinaram embaixo para privatizar espaços daqui. O Estado do Rio de Janeiro está num processo de, por conta do problema do MASPER, né, do Master, por conta do problema do Master, o Estado do Rio de Janeiro ficou sem verba, né? E aí está vendendo todo o seu patrimônio. O patrimônio público do Estado do Rio de Janeiro está sendo vendido. E foi feita uma lista pelo governador Cláudio Castro, né, que encaminhou a LERJ, e os deputados começaram a inserir e retirar, né, emendando a proposta, e o deputado aqui que tem interesses aqui nessa região, né, ele incluiu a aldeia Maracanã no rol dos imóveis a serem alienados, né, em PLC 40, né. O PLC ele foi suspenso para tratar dessas emendas parlamentares, mas o imóvel já foi incluído como bem do Estado do Rio de Janeiro para ser vendido. Só que, primeiro que a competência da Justiça Federal já tem esse processo na Justiça Federal, o imóvel não é do Estado porque o Estado fez uma promessa de compra e venda em 2012 no valor de 600 mil parcelado em 120 meses, 120 prestações, e dessas prestações o Estado do Rio de Janeiro só pagou 20%. Então, ou seja, o Estado não pagou, o imóvel não é dele. Então não pode colocar um imóvel à venda que não é dele, né? E além do mais, o Estado do Rio de Janeiro ele não tomou posse do imóvel, e o imóvel foi dado pela Conab como garantia de crédito trabalhista 8 vezes. A Conab deu como garantia um imóvel para crédito trabalhista, né, na Justiça do Trabalho, em ações movidas pelo Sindicato dos Servidores da Conab 8 vezes. Ou seja, se a Conab deu 8 vezes o imóvel como garantia, não é do Estado do Rio de Janeiro, o imóvel é da Conab. Esse imóvel está penhorado, ele é indisponível em 8 vezes, por conta dessas 8 penhoras. Então é um imóvel 8 vezes indisponível, né? Então não é do Estado do Rio de Janeiro também por conta disso. Então, quer dizer, é uma prática de milícia mesmo. É uma prática de milícia. Vender o que não é da pessoa. Vender um imóvel que não é seu, que não tem propriedade, que você não é titular, isso aí é uma prática da milícia. É uma prática de milícia. Parente, como você tem visto dentro desse contexto de COP30, da Cúpula dos Povos lá em Belém, o que se comenta aqui ao respeito? Você tem visto algum avanço nessa luta? Essa COP30 significa alguma coisa? Não significa nada. Não significa nada. Não teve demarcação. A ministra, que é Guajajara, não demarcou nenhuma terra Guajajara. Não tem nenhuma terra de Guajajara demarcada. Então como é que você é ministro, não vai ajudar nem os teus próprios parentes indígenas que estão em situação de penúria, né? Enfim, uma situação degradante mesmo, sem saúde, sem educação, sem demarcação. Nós estamos numa situação em que o IDH, nesse governo, teve um recuo de mais de 50%. Já estava abaixo o IDH do governo, agora com o fechamento das escolas indígenas e da saúde indígena, que acabou com a saúde indígena, o legado dessa ministra que ela vai deixar é acabar com a saúde indígena, acabar com a educação indígena, criar o marco temporal, facilitar o marco temporal e não ter demarcação. Indenizar. Agora, um feito bom é indenizar os invasores, né? Os invasores nesse governo foi indenizado. É uma novidade, né? Entre aspas. Então, um precedente, inclusive o que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul, extermínio a céu aberto, transmitido ao vivo e a cores, também é um legado, entre aspas, né? Desse governo. Sim. E a COP30, afinal, acabou sendo aquele elefante branco que só deu para... a COP30 é dinheiro, é só dinheiro, não tem demarcação, não tem saúde, não tem educação. Se não tiver essa pauta saúde, educação e demarcação,
Não tem, você pode falar o que quiser, indígena, bonitinho, Até porque saiu mas se você não trata a pauta, dos territórios que iriam ser homologados, né? A gente estava vendo, só que são territórios que não tem uma grande importância. Se fossem os territórios Pataxó, os territórios dos Guajajara, dos Guarani Kaiowá, dos Caingangue, que são territórios realmente que são visados pela mineração, pelo agronegócio, se fossem esses, para barrar esses agronegócios, essa mineração, não fora. O cacique Raoni é um exemplo da indignação dele, já aproveito de falar isso porque é parte dessa panela toda. Né? Além do mais, do que eu vejo, o que eu venho percebendo nos processos demarcatórios, processos judiciais. Eu vi o Zé ali na minha frente, tá sem óculos, né? Eu falei, o Zé tá... Demais. O Zé chegou aqui. Eu tô formando aqui, mulher. tá. Vamos continuar aqui, assim. No próprio. Quero dizer... Então, a nossa assistente social que está chegando aí, está dando a entrevista. Então, uma novidade também, Lud, que eu percebo é nos processos, né? Nos processos. Aqui, por exemplo, o único documento da FUNAI que tem no processo da Aldeia Maracanã é contra. Ela oferece minha casa, minha vida. Ou seja, não está defendendo a cultura, não está defendendo a sustentabilidade, não está defendendo a universidade, não está defendendo os interesses da especulação imobiliária. Né? Então está do lado da especulação imobiliária. Então você acaba produzindo documento contra, produzindo prova contra. No Tecorral foi assim, aqui o processo é assim, lá o Tecorral também é assim. Então, quer dizer, a FUNAI se afasta ou produz documento no processo de demarcação, no processo judicial demarcatório, produz o documento contra os direitos indígenas. Isso é uma outra novidade, entre aspas, né? Uma coisa ruim, né? Que está acontecendo nesse governo, produzindo prova, produzindo documento contra os interesses a começar o traspasso das atribuições do Ministério da Justiça, no caso da FUNAI, para o Ministério dos Povos Indígenas, acabou piorando a funcionalidade. Muito. Não estou sendo contra por conta das demarcações, porque para quem não demarca, como o caso do governo anterior do Bolsonaro, que não demarcou nada, esse já demarcou alguma coisinha, já é bom. Não vai chegar aos pés, nunca esse governo vai chegar aos pés do Collor, quantidade de demarcação do Collor, nunca vai chegar aos pés da quantidade de demarcação do Sarney, do Fernando Henrique, que foi o que menos demarcou, mas esse governo não vai demarcar nunca a mesma quantidade que o Fernando Henrique demarcou. E que eram governos duvidosos também. E eram todos os governos aí da direita, da coisa. Então, quer dizer, esse negócio de direita e de esquerda, pouco importa, é o Estado, é o capital, é quem manda, é quem decide. Então é muito triste a gente estar vivendo isso, muito triste. Aí esse negócio de COP30 é para abafar essa situação toda, é para escamotear, esconder essa situação. Desse jeito. Bom, ao fim, algumas considerações finais, porque eu sei que você é a sua vida corrida ali, a família também. As minhas considerações é que é a luta, é mobilização, não tem jeito, não tem retomada, organizar mobilização, participar mesmo e fugir do governo, e fugir que esse pessoal é contra indígena. É anti-indígena. E acho que isso está ficando muito claro já nos territórios. Exatamente. O movimento do povo Munduruku. Mas a cooptação está muito grande ainda. A cooptação, as pessoas são cooptadas por pirulito, picolé, que não são pirulito, picolé, né? Pente espelho. Né? É um cargo público, são cargos públicos, são projetos de vários setores, verbas através de projetos, verbas de gabinete, né, cargos, enfim, tudo isso. A cooptação é muito grande. Mas tem um grupo, tem gente resistindo, tem gente lutando. Muita gente. Alguma expectativa para 2026?
Sei. É uma pergunta assim que não se deveria fazer. É a nossa luta, é a nossa mobilização, a nossa organização. Não tem jeito, não tem outra alternativa. Que avancem as retomadas, as autodemarcações. E mais a retomada, as possibilidades de autonomia dentro das comunidades. Mobilização mesmo. Essa é a luta, não tem jeito. Parente, muito obrigado aqui por Valeu, essa entrevista. Obrigado a você por ter. A gente está sempre aqui acompanhando, apesar de também muitas críticas que a gente recebe em relação à aldeia Maracanã, mas nós que já estivemos aqui em diversas ocasiões, inclusive houve um grande evento que foi o Coirém o ano passado, que ainda deixou muitos secos, né? Nós sabemos que sem resistência não há garantia de luta e que mesmo as terras demarcadas, do que pode vir a acontecer dessas 10 terras demarcadas, é graças à luta dos povos nos seus territórios. Isso aí. Porque se eles não tivessem ficado ali até hoje esperando essas demarcações, não haveria. Portanto, o nosso papel, eu acredito, nós acreditamos que seja a continuidade desse movimento. Isso aí. Obrigado, valeu, Lúcio. Caturral, Caturri. Caturri.